Logo adiantando que para este vídeo eu li uma parte, né? Ainda não terminei de ler. Li uma parte do livro do Padre Antônio Miranda, que está sendo vendido no mercado pela Inigo. O livro O Segredo da Maçonaria, que fala exatamente sobre isso daqui em específico, sobre as revoluções, sobre como isso tudo formatou e ajudou na maçonaria, em sua criação, em sua composição, e como isso enfraquece de forma absurda a Igreja Romana. No atual momento, principalmente dos anos de 1960, que foi o Concílio Vaticano II, em 1958 foi o Concílio Vaticano II, houve uma grande perversão em tudo que está dentro da sociedade e uma infiltração absurda da maçonaria, que já vinha fazendo isso há tempos dentro da Igreja Católica, elegendo inclusive o Papa Maçom, o Bugini, também conhecido como São João 23. Esse santo, né, bem entre aspas, assumidamente maçom, apoiava comunistas, apoiava causas socialistas, foi eleito em um cônclave irregular. E com tudo isso, ele acabou proclamando o Concílio Vaticano II, seguido por Paulo VI, e foi um desastre para a fé em todo o mundo, né? Que afetou 1 bilhão de católicos na época. 1 bilhão de católicos. O número só subiu. Não de verdadeiros católicos, mas de católicos que seguiram essa tradição errada. E aqui no Brasil não foi diferente. Hoje em dia, por exemplo, nós vemos as crianças vendo as grandes figuras católicas do Brasil sendo omitidas. Você não vai ver uma criança sabendo quem é o Dom Vital. Você não vai ver uma criança sabendo o que realmente fez a Princesa Isabel. Talvez até tenha, mas são pouquíssimas coisas bem vagas. Não vão falar, dificilmente vão falar, sobre a vida da Princesa Isabel. As crianças do Brasil só sabem que ela aboliu a escravidão. E alguns ainda dizem que ela fez por interesse próprio. Obviamente essas, mais manipuladas ainda pelo sistema da escola pública. Isso é muito ruim porque não enfraquece só o catolicismo, enfraquece em si as pessoas. Faz com que todos os brasileiros tenham na mente a ideia de que o seu país só tem vilões. Como aquele livro que é muito propagado nas escolas, né? O Macunaíma, que é aquele o rival, né? O anti-herói. Porém, a verdade nos mostra o contrário. Muitos documentos históricos provam que o passado do Brasil é totalmente diferente do mostrado nas instituições. Um caso indiscutível dessa manipulação, feita principalmente pela mídia, é o caso da Princesa Isabel. A Princesa Isabel, a primeira informação quando se pensa nela é sobre a Lei Áurea, do 13 de maio de 1888. Entretanto, a vida política da princesa iniciou bem antes disso, no dia 28 de julho de 1871. Ela se tornou a primeira senadora do Brasil nesse dia, e no mesmo ano sancionou a Lei do Ventre Livre, que foi um importante progresso que visava a dignidade do ser humano. Uma lei que obviamente ajudava os escravos, aqueles que estavam sofrendo. E isso por si só já prova que ela estava voltada para a libertação dos escravos. Já estava na causa abolicionista, né? E inclusive, quando a monarquia caiu, a monarquia foi derrubada exatamente pelo Barão de Cotegipe, que era contra o abolicionismo, que era a favor da escravidão no Brasil, que era a favor que continuasse aquela tirania com os negros, continuasse a tortura e aquilo tudo. Ou seja, a história de que os monarquistas, a monarquia, era racista, era escravagista, é totalmente falsa. Tanto que a Princesa Isabel perdeu o trono exatamente para que fosse liberta a raça negra, como ela mesma disse. 1000 tronos houvera, 1000 tronos eu cederia para que fosse liberta a raça negra.
Mas o argumento da grande mídia é que ela estava obrigada a fazer isso. Porém, a Redentora, né, o título que ela recebeu do povo, o título que inclusive ia fazendo ela estar no Morro do Rio de Janeiro, né, naquele alto lá, no lugar do Cristo Redentor. Mas ela mesma disse que ela não era redentora. O verdadeiro redentor é Jesus Cristo, e por isso façam uma estátua dele, não a minha. E antes da monarquia cair, a princesa Isabel sustentava um quilombo para onde os escravos fugiam. O quilombo do Leblon. Por conta da localidade, a flor carmélia se tornou o símbolo de luta contra a escravidão, uma flor branca. A princesa Isabel era cheia dessas flores brancas em seus vestidos. E lá no quilombo do Leblon, a princesa Isabel refugiou os escravos e ajudou eles a emanciparem a quebra daquela maldita escravidão. Quando a escravidão era presente em todo o país, a princesa era aliada do movimento abolicionista, o principal motor da abolição. E para declarar Lei Áurea, a princesa precisou derrubar o gabinete de ministros do Barão de Cotegipe, citado anteriormente, que apoiava exatamente a escravidão, que apoiava aquela tortura aos negros e que era um republicano. O Barão de Cotegipe não era monarquista, ele era republicano. Republicano da cabeça aos pés. E para derrubar o gabinete do Barão de Cotegipe, a princesa Isabel nomeou João Alfredo Corrêa de Oliveira, se eu não me engano esse é o nome dele, para conseguir aprovar a abolição. E em consequência disso, um lance bem arriscado, a monarquia foi derrubada pelos republicanos, anos depois, né? E em exílio, como já foi citado anteriormente, a princesa disse não se arrepender do que fez. Ela disse que 1000 tronos ela tivesse, 1000 tronos ela cederia para que fosse liberta a raça negra. E também vale destacar que a princesa Isabel, ela saiu do Brasil à noite, à madrugada, à luz da madrugada, a princesa Isabel saiu, porque ela não poderia sair durante o dia, ia causar uma guerra civil. E a princesa Isabel, como devota de Nossa Senhora, já foi vista varrendo igrejas e também tinha uma devoção muito única pela Nossa Senhora Aparecida, a santa padroeira do Brasil, né? Ela não queria ver sangue derramado, porque ela já sabia que é uma coisa muito presente, essa fala, dentro do catolicismo, e principalmente sobre reinos, como era o do Brasil, monarquia no caso. O Barão de Cotegipe, o inimigo, né, da princesa Isabel, digamos assim, era um republicano, era liberal e era maçom. E durante o governo da princesa Isabel, né, quando ela estava regente, ela havia soltado Dom Vital de Orleans e Bragança, o bispo heróico, que estava fechando lojas maçônicas, com toda razão, porque, segundo ele, a maçonaria era a religião do bode preto, né? Era a religião do mal, era aquela junção de seitas, e que ele realmente estava certo. Nessa mesma época estava tendo a questão religiosa, que foi exatamente uma guerra entre a maçonaria e a Igreja Católica. Em todo o mundo estava ocorrendo isso. Inclusive a Revolução Francesa foi resultado exatamente da propagação das ideias maçônicas. O liberalismo, a apostasia, como diz o Dom Marcel Lefebvre, está tudo isso ligado à maçonaria. Todos os erros da atualidade foram gerados de coisas maçônicas. Assim como a Revolução Comunista na Rússia, assim como a Revolução Francesa na França, assim como a Guerra dos Bolshes, né, na Inglaterra, e várias outras problemáticas da sociedade naquela época, todas foram geradas pela maçonaria. Inclusive hoje em dia é assim. O nosso governo é totalmente controlado pela maçonaria. Uns de cargos mais baixos, obviamente,
controlados à mão cega, fantoches, que obviamente não veem suas cordas, e alguns chefes, que já têm uma ideia do que estão fazendo, mas obviamente não vão querer trair a maçonaria, porque isso seria declarar a própria morte. E o chefe supremo da maçonaria, obviamente, tem diversas provas, diversas citações, inclusive de maçons, sobre isso. O chefe da maçonaria é Lúcifer, como diz Manly Hall no seu livro As Chaves Perdidas da Maçonaria. Ele fala: quando o maçom aprende que a chave para o guerreiro é a aplicação correta do dínamo do poder da vida, ele aprendeu o mistério de sua arte. As energias ardentes de Lúcifer estão em suas mãos. É exatamente o que ele fala. Assim como num livro que elogia muito o Concílio Vaticano II, que é o livro The Destruction of the Christian Tradition, do Yves... Não, na verdade eu não sei quem é o autor do livro, né? Eu só sei que essa frase que está nesse livro é do Yves Marsaldon. De todo o coração, auguramos que a Revolução de João 23 continue. Yves Marsaldon, maçom de 36º grau, falou que de todo o coração a Revolução de João 23 deveria continuar. Ou seja, não há dúvida alguma que o Concílio Vaticano II só favoreceu maçons e aquelas suas subdivisões, as subdivisões da maçonaria. A maçonaria em si é um conjunto de seitas, ou seja, qualquer tipo de neopaganismo ela incita em espalhar pela sociedade, para que assim seja enfraquecido o cristianismo, que é a verdadeira religião, em si a religião católica. E no Brasil nós temos várias figuras que argumentaram sobre a maçonaria e do porquê ela ser essa entidade maléfica. Nós tivemos o Gustavo Barroso aqui no Nordeste, tivemos o Padre Cícero, que falava muito de comunismo, tivemos o Padre Júlio Maria Lombardi, que também falava muito a respeito do tema, e o Dom Vital, né? Indiscutível Dom Vital. E no Brasil é interessante dizer também que houve diversas tentativas de propagar algo omitido pela maçonaria, como por exemplo, até hoje omitido, muito omitido, o Sudário de Turim. O Sudário de Turim é algo que vai ser omitido naturalmente na atual sociedade, porque a sociedade ela é incrédula, ela é relativista e agnóstica, ela é cientificista. E obviamente a reação é igual à de Tomé quando tocou nas chagas. Ele não acredita, fica incrédulo, mesmo estando na frente dele. Inclusive, sobre o sudário, tem um documentário muito bom do Frei Tiago de São José, em que ele prova que os cientistas, né, obviamente gnósticos e ateus, tentam manipular para que o sudário seja omitido, né, e que o sudário realmente é aquilo que se mostra, é aquilo que a igreja disse que é. É o lençol que cobriu Jesus Cristo. E lá no sudário está impressa a paixão de Cristo. Toda a paixão de Cristo pode ser lida no sudário. E o flash da ressurreição, né, imprimiu a imagem. E os cristãos mantêm a relíquia desde aqueles tempos. Inclusive sobre aqueles bens de Cristo, os discípulos recolheram. Diz isso em Mateus, capítulo 27, versículo 59, se não me engano. A forma com qual a maçonaria agiu no Brasil foi devastadora. Primeiro, derrubou a sua monarquia, se infiltrando dentro dela aos poucos, e conseguindo derrubar uma princesa que, por um ato de dignidade e de amor,
acabou fraquejando e não conseguindo se manter no trono. E também porque o rei da época, né, Dom Pedro II, já estava velho, fragilizado, e que também havia sido corrompido por essas ideias. Certa vez, a princesa Isabel recebeu uma carta de Dom Pedro II. Dom Pedro II dando uma espécie de bronca nela e dizendo que a Constituição deveria ser seguida. A princesa Isabel, muito inteligentemente, respondeu que o que está acima, a Constituição ou a Santa Igreja? Com essa sabedoria da Santa Isabel, ela... Peço desculpa pelo Santa, eu confundi com outra coisa ali. Com essa sabedoria da princesa Isabel, ela acabou ganhando a famosa Rosa de Ouro, que é um presente que o Papa dá para os líderes católicos. Mas não foram poucos os atos católicos da princesa Isabel. A princesa Isabel entregou o Brasil à Nossa Senhora Aparecida. A princesa Isabel teve o grande feito, né, de abolir a escravidão, obviamente. A princesa Isabel varria as igrejas. Era vista fazendo essa coisa que é incomum e impensável para uma princesa. Ainda mais naquela época, onde ainda se havia respeito, pudor e todas essas coisas valorizadas pela Santa Igreja. Não que ela varrer uma igreja seja falta disso, muito pelo contrário. Ela mostrou humildade, mostrou simplicidade e mostrou por que o povo brasileiro simpatizava e se via na face da princesa Isabel. Naquela época, quem comandava era o Papa Leão, se não me engano, e o próprio Papa Leão havia condenado por diversas instâncias, né, a maçonaria. Havia feito vários decretos contra a maçonaria. E os papas que vieram após ele, até Pio XII, seguiram o mesmo caminho, condenando a maçonaria, condenando o comunismo. E essa condenação foi simplesmente barrada pelo João 23. Barrada aos poucos. Foi fragilizada. João 23 barrou João Paulo II. Nossa, João Paulo II era visto andando como se fosse melhor amigo, né, com o maçom de 36º grau e responsável por enfraquecer o cristianismo na África, Nelson Mandela. E essa característica do Concílio Vaticano II, obviamente, não era comum nos papas anteriores ao mesmo. Tanto que, literalmente, todos os papas haviam condenado essas ideias. O Rerum Novarum do Papa Leão XIII tinha um Sobre a Causa dos Operários, que fazia exatamente uma condenação ao comunismo. E a princesa Isabel, que foi responsável por libertar o Dom Vital, né? O bispo de Olinda, acabou exilada exatamente pelos maçons, o qual lutava contra o Dom Vital. E como diria o Dom Vital, a escravidão é satânica, pois todos os cristãos, pretos ou brancos, são iguais perante a Deus. E essa ideia de que os monarquistas eram escravagistas é totalmente errada, porque a princesa Isabel, Dom Pedro II, sempre lutaram contra a escravidão. Sempre lutaram. E a Igreja Católica não é diferente disso. Tanto que, muito antes disso, em 1435, a Igreja já havia emitido a bula Sicut Dundum, que exatamente proibia a escravidão e condenava os participantes disso. Por essas e outras blasfêmias apontadas à Santa Igreja, é muito difícil estudar este tema, porque são omitidas as principais informações sobre a Santa Igreja e, obviamente, sobre a maçonaria, porque é esse o confronto.
maçonaria aliada aos judeus, aliada aos comunistas, aliada às suas subdivisões neopagãs, aliada aos protestantes, né? Em grande maioria, obviamente, não tem consciência, porque são fantoches, no caso com mãos invisíveis. Tanto que Martinho Lutero só conseguiu aquele apoio todo por causa dos judeus, que propagaram, ajudaram ele a propagar as ideias e depois o abandonaram. Tanto que depois disso ele fez 2 livros, né, escreveu 2 livros exatamente falando mal de judeus. Os livros são A Porca Judaica e Dos Judeus e Suas Mentiras, falando exatamente toda uma ruindade dos judeus. Se bem que ele não argumentou nada, ele simplesmente descreveu os judeus da forma dele, né, é claro. A maçonaria é totalmente favorável à república, totalmente favorável à democracia, diferente da Igreja Católica, que é uma monarquia, que é favorável a outras monarquias, que é favorável ao próprio catolicismo. Se difere exatamente nisso. A maçonaria foi gerada, né, de uma ideia lá das ordens dos templários, quando estes cometeram erros, adoraram um gato que era um demônio que apareceu para eles e começaram a se revoltar contra a Santa Igreja. Então a maçonaria é simplesmente uma junção de seitas e uma junção de ideias que se revoltam contra a Santa Igreja, a maioria sem base nenhuma, apenas buscando destruição e não buscando argumentação. Acho que não tem mais nada para falar aqui no podcast, né? Deus abençoe todos vocês. Vão em paz, que o Senhor nos acompanhe e que busquemos conhecimento. Conhecimento sobre essas coisas que são ocultas pelo sistema. O sistema maçônico. Busquemos sobre Dom Vital, busquemos sobre monarquia, sobre Santo Tomás de Aquino. Santo Tomás de Aquino fala bastante sobre monarquia. Aristóteles fala bastante sobre monarquia. Sócrates nem tanto. Nos livros de Platão, Sócrates nem tanto. Mas Sócrates faz duras críticas à democracia. Ele compara um doutor com um vendedor de doces. E ele vai dissertando o porquê que numa democracia o povo escolheria o vendedor de doces. Obviamente o doutor é mais separado, mas o vendedor de doces aparentemente trará mais vantagens. É assim que se vê dentro da democracia. E é por isso que a monarquia é o melhor caminho.